noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier, nosso feliz encontro, uma vez por mês, terceira quinta-feira do mês, 19 horas, horário do Brasil. É uma alegria estar aqui, mais uma vez para a gente refletir um pouquinho com a doutrina espírita que nos ajuda nesse passo a passo, nessa caminhada. E o tema de hoje é Encontrando a Paz. A pergunta que vale ouro. Como viver e se sentir em paz em meio a tanto barulho? Encontrar a paz é o que todo mundo quer. Consciente ou inconscientemente é o que todos nós buscamos. Às vezes através da ira, da raiva, da luta, da insatisfação, da agressão, da violência muitas vezes, mas no fundo, a busca sempre é para encontrar a paz aqui dentro, que clama e fala mais alto. É um pouco disso que a gente vai falar hoje e tentar entender como nós buscamos a paz. Qual é o caminho, qual é o passo a passo. Como é que se faz? Saber a meta é uma coisa, agora o caminhar é diferente. Então a gente vai tentar trazer aqui alguns pontos para a gente refletir e sempre auxiliado pelo Mestre Jesus, que nos mostra exatamente o caminho das pedras, o passo a passo, devagarinho, como é que se faz. Então vamos lá, pessoal, vamos começar? Quero primeiro fazer uma oração, como sempre, para a gente elevar o nosso pensamento, entrar em sintonia com a espiritualidade e estar aqui aberto, aprender um pouco mais com o Mestre Jesus. Então, fechando os olhos, quem se sente à vontade, claro, rogamos a Deus Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui encarnados, vivenciando e experienciando. Ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso modelo, guia, que nos mostra aqui o exemplo, o caminhar rumo à felicidade, rumo a essa paz que buscamos incessantemente. Agradecemos à espiritualidade e luz, aos trabalhadores do canal TV e Rádio Chico Xavier, por estarmos aqui, por nos acolher e que possamos estar juntos para aprender um pouco mais com o Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho, vamos tentar nos encontrar para encontrar a paz. Esse é um elemento importante. Vamos começar por aí. O que acontece? Muitas vezes a gente acredita que a paz está lá fora, que eu tenho que caminhar em algum lugar, em alguma direção para encontrar a paz. Quando a gente percebe que o encontro lá de fora está muito mais centrado aqui, encontrar aqui dentro a paz, ou nos encontrar, nos auxilia, nos facilita a uma caminhada em paz. Faz sentido? Vamos pensar por aí, é importante a gente tentar entender a dimensão, a diferença, que muitas vezes se a gente busca fora algo que está dentro, peraí, será que eu não estou correndo e nunca vou chegar lá? Incessantemente, que nem um cachorro correndo atrás do rabo, gosto muito de falar isso, que a gente vai, se esforça, acreditando que talvez a paz eu vá encontrar com elementos materiais. Talvez a paz eu vá encontrar lá no alto da montanha, isolado, no Tibete, ou com recurso financeiro X, Y, Z, ou naquele momento único na vida. O encontro da paz é muito mais profundo. É algo para se sentir, para vivenciar como se sentir em paz frente a tanto barulho no mundo. E quando eu falo barulho no mundo, não é só o barulho externo, também a gente está falando do barulho interno, tá? Que às vezes o mundo nem está barulhento, mas aqui dentro faz muito mais barulho. E principalmente nesse aspecto interior, e claro, o exterior é importantíssimo. É a dinâmica, tá? Do eu, nós espíritos que somos encarnados, vivenciando esse mundo de prova e expiação, os conflitos com o próximo. Isso tudo são baita desafios para a gente gerenciar. E não é fácil. Não é fácil, sem dúvida nenhuma. Cada um tem o seu quinhão aqui de desafios para vivenciar, para experienciar. Agora, a questão é, como é que nós estamos respondendo ou lidando com esse dia a dia? Com esse barulho do lado de fora? Nos tira a paz? Se tira, dá para trabalhar melhor o aspecto interno para responder de forma diferente. Para não incomodar tanto, talvez, o barulho externo como incomoda hoje.
Se o barulho interno está falando muito alto, há caminhos também para a gente aos pouquinhos abaixar o volume desse barulho e aumentar um outro volume, o volume do silêncio, muitas vezes, o volume desse autoencontro, dessa tranquilidade, dessa harmonia. Tudo isso que eu estou falando, todo mundo já sabe. Não tem nenhuma novidade. Agora, a novidade, ou a grande diferença que a gente pode fazer é trabalhar o dia a dia para ir de encontro a essa realidade, a esse objetivo, a esse destino final. Porque quando a gente vai falar aqui de temas como esse, de encontrar paz, são temas muito individuais, são questões de vivência de cada um, é muito íntimo. Porque é a caminhada de cada um. Existem caminhadas próximas, similares, mas cada um aqui está no seu caminhar evolutivo, no seu momento. E na sua perturbação ou na sua paz. Por que eu digo perturbação? Porque faz parte, porque somos perturbados. Imperfeitos. O imperfeito tem o seu quinhão de perturbação, vamos chamar assim. O mundo, por si só, é um mundo de prova e expiação, que tem a maior parte ainda vibrando no negativo do que no positivo. Isso são características desse mundo. Você não precisa ler livro dos espíritos para saber, é só olhe em volta ao teu redor. Agora, além disso, é muita coisa boa também. Agora, não é sobre a questão de coisa boa ou coisa ruim, porque temos as duas vertentes. É como nós estamos em harmonia, em conexão, em sintonia com esse todo, ou estamos em distonia. E aí muitas vezes vem essa agonia, essa pressão, essa angústia e esse sofrimento atrelado, essa vivência, no mal-estar. E aqui que a gente vai buscar nos encontrar, para se encontrar num todo. Não sei se está difícil, a gente está falando aqui de tópicos muito genéricos, mas eu vou tentar aos pouquinhos colocar com exemplos práticos para a gente se entender nos nossos desafios pessoais. Tópicos como esse a gente vai lançar aqui para o ar, e cada um que pegue esses conceitos, se fizer sentido, claro, para vocês, e tente aplicar na tua vida. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pegar esse caminho, essa direção? Como é que eu vou transformar algo que está conflitivo em algo mais harmônico, mais tranquilo e mais sereno? É por aí que a gente vai. Vamos começar com um ponto? Vou dar alguns pontos aqui, tá? E há muitos pontos, mas eu vou dar alguns pontos aqui que eu acho essenciais, cruciais. Eu vou começar logo com o primeiro, que talvez seja um dos mais importantes, que é a leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Que história é essa? Lei de Deus e paz? Vamos entender. Esse ponto é importantíssimo. Quando nós nos aproximamos da lei de Deus, encontramos a paz. Quando nós nos afastamos, temos dor e sofrimento. Esse conceito é importantíssimo, vou repetir. Quando nós nos aproximamos, encontramos a paz. Nos afastamos, é dor e sofrimento. Essa é a regra de ouro, tá? Anota aí, bota aí num quadrinho, escreve na geladeira. Agora, lei de Deus, vamos entender isso, calma lá. Não é o que o pessoal está falando lá na Bíblia, ou no livro dos Espíritos, ou porque está no Alcorão, ou porque está no livro sagrado. Isso ajuda muito o aspecto religioso com religar ou ligar ao alto. Okay? Essa é a semântica da palavra. Temos aqui diversos caminhos para nos ajudar nesse contato com o alto, com Deus, com a divindade, com a espiritualidade de luz. Só que não é disso que a gente está falando. É algo mais profundo e muito mais íntimo a lei de Deus. Sabe que lei de Deus é essa que a gente está falando? A que está na sua consciência. Aí que está a lei de Deus. Pergunta do livro dos Espíritos, está lá. Onde é que está? É 700 alguma coisa, não lembro agora. 700, pronto, não vou falar para não falar besteira. Aonde que está a lei de Deus? A lei de Deus está na nossa consciência. Não está em livro nenhum. Claro que a gente tem o Mestre Jesus aqui para nos ajudar exatamente com o Evangelho nesse caminhar, nesse tete a tete. Mas a lei de Deus te questiona que ela está aí. E o que é isso? Lei de Deus é saber o que é o certo, o que é o errado.
É esse estágio de consciência que nós nos encontramos hoje e sabemos ali o caminho bom, o caminho agradável, o caminho harmônico, e também sabemos aquele caminho de dor, de aspereza, de dificuldade, de sofrimento. E aqui que vem a grande questão. Será, uma pergunta, tá? Será que o desconforto que nós vivemos muitas vezes não é porque a gente sabe o que é o certo e não faz? E talvez se fizesse a gente teria paz? Aqui que está o aproximar ou se distanciar da lei de Deus, no nosso processo consciencial. A gente tem uma figura aqui, pessoal, não sei se vocês vão por aí, tá? Mas é muito normal. A gente visualiza muito Deus porque é difícil, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É difícil imaginar. Então a gente tem uma tendência a imaginar aquele senhorzinho de barba branca, né? Meio estilo Papai Noel. Aquela coisa sentada num trono, né? Nas figuras alegóricas, para a gente tentar imaginar. Então a gente projeta muito essa figura de Deus lá, e talvez a sua lei num grande livro. Está aqui dentro, está aí dentro. Consulta ela. Você sabe o que é bom para você e você sabe o que também não é legal. Você sabe que muitas vezes o caminho certo, o caminho do bem, fazer a coisa como tem de ser, dá trabalho. Tem que fazer um esforço. Mas daí você assim, agora não, mas dá muito trabalho, agora eu não estou afim, deixa para depois, vou postergar mais um pouquinho, espera lá, daqui a pouco talvez, quem sabe de repente. Pergunta que eu faço para você, não estou afirmando, eu quero que você se questione. Não será aí a fonte do teu mal-estar? Essa distância daquilo que você sabe que é o certo para você, mas ainda não faz? Porque uma vez enquanto você vai em direção ao encontro e faz e realiza aquilo que você sabe que é o certo, que a tua consciência está te dizendo, isso não é por si só a vivência da paz? Vivência da paz, pessoal, é falar sobre, para mim é sinônimo, tá? Tranquilidade. Viver em paz é estar tranquilo. E estar tranquilo não tem a ver, a gente normalmente acha que tem a ver com circunstâncias externas, mas não é sobre o externo, é sobre o interno. Vamos para a prática. Tem muita gente que se perturba por muito pouco e tem muita gente que tem altíssimas provações, dificuldades tremendas, absurdas e consegue estar tranquilo e sereno. O que é isso? Sabe o que é isso? É o autoencontro consigo próprio, elaborando, fortalecendo, amadurecendo em aspectos psicológicos e espirituais, no entendimento da vida como um todo, experienciando carga. Não é só teoria. E teoria é fácil, pessoal. É o que eu digo sempre, vou repetir aqui. Essa parte aqui com vocês é moleza total. É muito fácil, é muito fácil. A gente falar aqui de caminhos certos, bonitos, e a coisa é ótima, é linda aqui na câmera. Agora, a dificuldade mesmo é quando desliga a câmera. É você aí na tua vida, nos teus desafios, com a tua família, com o teu trabalho, com os teus amigos, com o teu vizinho, com as dinâmicas que se apresentam para você. E com o Nelson igual. Aqui a gente está cada um na nossa caminhada. Agora a questão não é sobre o desafio, a questão é como nós estamos respondendo a isso. A gente está arrancando o cabelo, batendo cabeça na parede, ou está conseguindo mais ou menos manter um equilíbrio? Quando eu digo mais ou menos, porque vamos entender a nossa condição também, as nossas limitações. É importante a gente falar de limite, esse é outro ponto que eu quero falar. Vamos falar um pouquinho de limite. Entender as nossas limitações é importantíssimo. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe quais são os nossos limites. E se a gente não sabe quais são os nossos limites, a gente ultrapassa eles. E quando ultrapassa, sabe o que dá? Dá ruim. A gente se machuca. A gente se fere. Muitas vezes por não respeitar os limites. Primeiro, o que a gente tem que saber? Quais são os nossos limites?
Então você se questiona aí, faz uma pergunta para você. Você sabe quais são os seus limites? Sim ou não? Essa é a pergunta número 1, ok? Pergunta número 2. Uma vez que você sabe quais são os seus limites, você respeita eles? Ou será que você vive sempre excedendo, ultrapassando esses limites? E aí vem o estresse. E vem estresse, vem perturbação. Vem a agitação, que está num outro polo da paz, da tranquilidade e da harmonia. Isso a gente pode falar tanto em aspectos físicos do corpo, como aspectos da alma, espíritos que somos, da mente. Vamos dar exemplo prático? Eu gosto dos exemplos para a gente ir ilustrando aos poucos aqui. É assim, bem bobo o exemplo, tá? Mas os exemplos bobos é bom que nos faz pensar. Pelo menos me faz pensar, eu quero compartilhar com vocês. É assim, uma feijoada completa, mas aquela feijoada top, sabe? Aquela que tem tudo, tem laranja, tem todas as carnes. Aquela feijoada, para quem gosta de feijoada, eu sou fã, tá? Adoro feijoada. Sabe o que eu tô falando? Aquela que você, nossa, dá até baba na boca. Só de pensar e lembrar naquela feijoada. Você vai lá e come 3 pratos daquela feijoada mesmo, pura gula. Meio prato talvez já era o suficiente, mas você, não, é muito bom, muito gostoso. Os prazeres da carne, e você come 3 pratos. Só que olha só, você come 3 pratos, sabe que horas? Meia-noite e vai dormir. Já sabe qual é o resultado, né? Uma noite de expiação. Vai ser uma noite complicada de sofrimento, de muita dor, de mal-estar, de mal disposição. O teu corpo vai dizer para você, olha, ultrapassou o limite. A resposta do teu físico, do teu organismo vai dizer, tá demais, passou da conta, tá dando ruim. Olha para você, não vai conseguir dormir direito, se conseguir vai dormir mal, muito provavelmente vai ter ali uma visitazinha no banheiro, se não for algumas. Vai ter que tomar um remedinho, um sal de fruta, para ajudar alguma coisa na digestão. O teu corpo está falando para você, olha, você não respeitou o limite. Então isso aqui é só uma consequência. Uma consequência mostrando que a gente não fez a escolha certa. Ok, muito bem. Isso foi a primeira vez. A primeira experiência com a feijoada, 3 pratos à meia-noite. Tá bom. Agora a questão é, passado isso, o que a gente vai fazer? Será que a gente aprendeu? Ou não? Aqui que vem a questão. Muitas vezes os limites vêm e nos mostram, através da dor e ou do sofrimento, que a gente ultrapassou os nossos limites, que a gente não se respeitou num processo ao contrário do alto amor, que a gente vai falar um pouquinho já do alto amor. Mas olha só. E depois? No final de semana que vem, quando tiver de novo uma feijoada ali, será que a gente vai fazer a mesma coisa e passar mal de novo? Ou não? Ou a gente vai aprender a respeitar os nossos limites, o limite que o próprio corpo vem nos impondo e mostrando para nós. Isso é viver em paz, ou é viver em perturbação. Porque a primeira vez não tem problema. A primeira vez faz parte da experiência. É a história de cair. Eu caí, doeu, machucou. Agora, ou posso levantar, caminhar e fazer diferente, ou posso levantar e fazer a mesma coisa e eu vou cair de novo e vai doer e vai machucar de novo. Aí se entra nessa esfera, a gente vai categorizar como sofrimento voluntário. Porque você está se voluntariando desnecessariamente para uma dor, para um sofrimento, para um mal-estar, para um incômodo. Com a consciência, lembramos da consciência, lei de Deus, que está na consciência. Esse é o teu relacionamento com o teu corpo. Agora, vamos para algo mais profundo agora, mais difícil, mais complexo, que são as nossas escolhas do dia a dia, não só da feijoada. A feijoada às vezes é mais fácil controlar. Mas vamos dar um exemplo aqui da síndrome da Mulher Maravilha, ou do Super-Homem, por exemplo, que quer fazer tudo e mais um pouco, e vem e mata no peito, sabe aquela coisa assim, não, eu sou forte, ó,
Deixa comigo, aqui ó, mato no peito. Eu lido com tudo. Muito mais nesse ímpeto, que o ímpeto é muito bom, ok? Mas se não houver um limite, não houver um autorrespeito, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Sabe por quê? Porque você vai matando no peito. Pode mandar, mata no peito. Aí mata no peito uma bola. Ótimo, matei no peito, joguei para frente, resolvi, despachei, ótimo, sensacional. Só que depois de um tempo, às vezes vai vir aí uma pedra meio pontuda. Aí você vai até matar no peito, mas vai criar uma ferida. Aí depois, mais na frente, vem um copo. Você mata no peito, mas ele quebra e estilhaça em você toda. Aí depois, num outro momento, você mata no peito um espinho. E que também traz cravos. E você às vezes vive uma vida inteira matando tudo no peito. E para quem vive acelerado, olha só, há momentos na vida de aceleração e menor, mas se você viver sempre na marcha alta, com um giro lá no alto, como num carro, sabe o que vai acontecer? Uma hora o motor estoura. Uma hora o motor estoura. Temos as nossas limitações e a nossa capacidade. Vou dar um exemplo clássico aqui, dentro da psicologia, é o burnout. O burnout, que está relacionado normalmente a um estresse excessivo, uma demanda altíssima, profissional, normalmente está mais vinculado a questões profissionais. E não só emocionais, cargas que a gente vai carregando, pesos que a gente vai carregando por muito tempo, que estão muito acima da nossa capacidade, da nossa estrutura, e aí chega uma hora, sabe o que acontece? A gente, pimba, cai no chão. O cair no chão, o que é? É, mais uma vez, uma consequência, mostrando que nós ultrapassamos os nossos limites. Uma hora a casa cai. Tem uma frase, um trecho evangélico que é muito interessante, e eu quero trazer aqui, que é assim: não há fardo mais pesado que nós não possamos carregar. E é verdade, mas calma lá. Vamos analisar que fardos são esses? Porque tem muitos fardos aí que nem é para a gente carregar, mas nós voluntariamente vamos pegando um monte de fardo, vai matando no peito outros, vai pegando fardo de família, de colega, de cunhado, da sociedade muitas vezes. Pronto, estou ampliando aqui o tópico, ok? E a gente já tem o nosso fardo por si só. Nosso fardo muitas vezes já é o planejamento reencarnatório, já tem a ver com as nossas provas, tem a ver com as nossas expiações. Mas ainda assim a gente nesse ímpeto, que o ímpeto é nobre, mas olha só, se a gente não se respeita, não se valoriza, não sabe quais são os nossos limites, vai dar ruim. Ponto. E por que o dar ruim? O dar ruim é para você reavaliar, repensar de novo nas tuas escolhas, na tua vida. É como a história da feijoada. A dor, o sofrimento na noite não serve como punição. Serve como reflexão para você pensar, se calhar acho que não é muito boa ideia eu comer 3 pratos de meia-noite, né? De repente, vou tentar comer 2 pratos meio-dia, talvez seja uma melhor opção. Um prato, vou mais devagar, né? Na próxima. Vou tentar me entender nessa caminhada e ver o quanto que o meu organismo suporta para não forçar a barra. Eu estou falando isso de feijoada, mas estou falando de aspectos mentais, estou falando de demanda, de estresse que a vida nos traz, ou desafios, ou questões que a gente tem que lidar. Tem que lidar, tem que. Porque o processo do autoencontro na busca da evolução, com paz ou sem paz, a paz é uma consequência que vai acabar acontecendo para todos nós, ok? Mas dá para ser mais acelerado ou menos acelerado. Agora, o encontro com si próprio é através do desafio. Aqui que é um ponto que é outro ponto crucial, que muitas vezes a gente quer levar uma vida isolado, blindado de tudo e de todos, querer se isolar do mundo. A gente pode até se isolar do mundo. Talvez até você consiga viver lá isolado no mato, na montanha. Mas sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde a gente vai desencarnar. E aí, tudo que você tinha que vivenciar e fugiu, vai reencarnar de novo para vivenciar exatamente o que você necessita. E muitas vezes o que a gente necessita não é o que a gente quer.
E aqui começa o conflito. Aqui é uma grande dificuldade entre o que a gente quer e o que a gente necessita. Trabalhar no encontro da paz é também nos trabalhar interiormente. Como é que nós nos trabalhamos interiormente? Através daquele tal do autoconhecimento. É através do autoconhecimento que a gente vai perceber as nossas virtudes, aquilo que a gente já cresceu, a nossa evolução enquanto indivíduos que somos, espíritos que somos, e os desafios que estamos enfrentando. Pergunta, essa eu lembro, é 919, essa é fácil, 919. Qual é o meio mais prático e mais eficaz de se melhorar nessa vida? O autoconhecimento. Tá lá, busca lá. Autoconhecimento. Através do autoconhecimento que a gente vai, aos poucos, entendendo como se relacionar melhor e se equilibrar emocionalmente frente a esses tais desafios, ou essas tais adversidades que são para você. Entenda isso. Não é para você como punição, pedindo o livramento de Deus. É para você crescer. E o que é isso normalmente? É o que te abala. É o que me abala. E é exatamente aí que tem aprendizado a ser realizado. E eu sei que é difícil demais entender isso, reconhecer isso, administrar isso. Talvez você não está gostando quando eu estou falando isso para você. Sinceramente, eu também não gosto muito não. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho do crescimento, da evolução, é através dos desafios enfrentados e superados. Porque não é sobre só o desafio. Muitas vezes sabe o que acontece? Vamos lá. Vamos generalizar de novo aqui. Acontece um desafio na tua vida. Aí você não consegue superar ele, mas ele passou. Pronto, ainda bem que passou o desafio da minha vida. Ufa! O que vai acontecer de novo? Outro desafio muito parecido, semelhante ou igual vai se apresentar na tua vida e vai gerar o mesmo desconforto. Para quê? Para você superar. Ah, mas eu me livrei de novo. Ótimo. Sabe o que vai acontecer? Vai voltar de novo. Simples assim. A história da conspiração da vida, ou vamos trazer de uma maneira mais didática aqui junto da doutrina espírita, planejamento reencarnatório, como a espiritualidade trabalha ao teu favor, te proporcionando oportunidades. Porque muitas vezes o que a gente chama de desafios são só oportunidades. Depende de como a gente enxerga. Depende de qual lente do óculos que a gente está usando. Os desafios muitas vezes são oportunidades. E para fechar, que a gente tem aqui o nosso compromisso, dá para falar muito, né, pessoal? Esse é um tema, não é que vocês tenham gostado até aqui, mas para fechar, vamos lá. Vou falar talvez agora o mais importante de todos. Eu comecei com a lei de Deus e vou falar agora da lei de amor. Falar da lei de amor, ou falar do amor, é falar sobre Jesus. No final, tudo acaba no amor. Tudo acaba no aprender a amar. No aprender a se amar. O amor em todas as vertentes possíveis. Não só no amor externo, mas no amor interno. Amar o próximo como a ti mesmo. Olha o alto amor aí que a gente esquece, não dá muito valor, passa batido. Encontrar a paz é encontrar o amor, é viver o amor, é experienciar o amor como o Mestre Jesus nos ensinou. Esse é um tópico que dá para fazer uma palestra só sobre isso, né? Um encontro só sobre isso. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado. Tomara que tenha feito vocês pensar. Não precisa de gostar, não. Se não gostou também não tem problema, tá? Mas se fez você pensar em alguma coisa, refletir, mexeu ali na estrutura, deu uma balançada, ótimo. Esse é o meu objetivo. Eu não estou aqui, eu não sou portador de boas notícias. Eu tento trazer caminhos para transformar a nossa vida melhor. E muitas vezes esses caminhos dão trabalho, são caminhos difíceis, são caminhos tortuosos. Mas com o Mestre Jesus do nosso lado, fica mais fácil. Tá? Vamos lembrar sempre.
do Mestre Jesus, do teu espírito guardião, do teu mentor. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, ninguém está aqui sozinho. Tudo que se apresenta nessa busca do encontro da paz, ou do encontro de si mesmo, dá para fazer de uma maneira mais leve do que provavelmente a gente está fazendo agora. Pessoal, agradeço aqui quem esteve comigo. Vou pedir um favor. Quem gostou, escreve aqui para mim. Gostei. Quero saber quem esteve até agora e gostou aqui do nosso encontro de hoje. Quero convidar também para você visitar o meu Instagram, meu Instagram, todas as mídias sociais, que é o nt.nelsonTavares, mas o YouTube principalmente, que tem lá uma playlist. Que está lá a playlist com encontro com o Nelson Tavares, já tem mais de 50 encontros, com temas diversos. Se você gostou desse tema, dá lá uma pesquisada que vai ter outro tema que você vai gostar também, com certeza. Tá bom? Pessoal, beijos e abraços a todos e vou fazer a oração agora, quem quiser ficar comigo, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade, que nos dá esse suporte, nos ajuda, nos encoraja, nos fortalece, para vivenciar, para viver, para ter toda a experiência que temos que ter. Dessa forma, agradecidos que estamos. Pedimos autorização para dar encerrado a mais esse encontro, nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.